Então, estamos agora na nossa aula 10.1. Hello, everyone! Olá, todo mundo do terceiro ano. Aula 10.1, que eu agora trouxe um tema para vocês chamado Zero Conditional, a zero condicional. E você vai usar neste assunto conhecimento que você já obteve comigo aqui no terceiro ano, em aulas passadas, e também conhecimentos que vocês já obtiveram em outros momentos nessa jornada escolar de vocês estudando inglês. Então, momento de vocês de vocês colocarem esses conhecimentos em prática. Então, a aula hoje vai ser fácil, com elementos que vocês já conhecem, elementos que vocês vão conhecer pela primeira vez, acredito que alguns, outros não. E é isso, então vamos começar nossa aula 10.1. Aula 10.1 com a teacher Patrícia Restier. E o título da aula é esse aqui, If You Need Help. If you need help, se você precisar de ajuda, ou se você precisa de ajuda, porque hoje nós vamos falar sobre a conditional zero, a zero condicional. E aí, a zero condicional, ela é o seguinte, ela é algo bem simples, bem prático, lembrando que nós temos a primeira condicional, segunda, terceira, e a zero é onde a gente dá o start. E aí a gente vai aprender sobre a forma da sentença da zero condicional, o uso da zero condicional também, certo? If you need help, se você precisa de ajuda, esse título está assim pelo simples fato de que essa palavrinha aqui, essa estrutura, vai ser o objeto de nosso estudo, tá? Esta palavrinha aqui, nós vamos usar ela bastante nas nossas aulas, na nossa aula de zero conditional, tá? Então, também vamos ver as nossas confusing words, as nossas palavras confusas, que são as palavras, presta atenção como elas são parecidas na grafia, e além de serem parecidas na grafia, elas têm um pouco de similaridade na hora da fala também. Porém, a palavra lose, no final, você fala com um Szinho, assim, mais tiquinho, assim, lose. Eu não sei nem o que é tiquinho. Que palavra é essa que eu inventei agora? Eu não sei. Então, ó, lose. E a próxima palavra, você vai falar com um som de Z mais forte. Lose, certo? Beleza? Eu ainda tô tentando entender que palavra é essa que eu usei agora, mas tudo bem. Mas, de qualquer forma, é hora de a gente falar das habilidades, porque toda aula tem habilidade, e a habilidade de hoje vai ser fazer o uso dos adequado dos diversos tipos, dos tempos verbais, que agora a gente vai trabalhar com presente, vamos voltar para esse presente. A gente já teve aula do Simple Present, vamos voltar para esse presente, tá? Agora vai ser no processo de recepção, produção do texto escrito de vários gêneros textuais, assim como associar vocabulários e expressões gramaticais de um texto em inglês. Temos aí o que seria essa zero condicional, que vai falar sobre resultados que são verdadeiros, instrução, leis naturais. E também nós temos a palavrinha de ordem if, que significa o nosso se, tá bom? A nossa condição, a palavra se, ela dá a ideia de condição, ordem. E aqui temos outras partes, sempre o mesmo resultado, e outras questões que nós vamos ver já na nossa aula, tudo bem? Vamos lá. Olha só. Temos aqui uma imagem e uma frase, tanto em inglês quanto português, que diz o seguinte: se você esquentar ou se você esquenta a água a 100 graus Celsius, ela ferve. E aí, existe uma situação onde você esquenta a água a 100 graus Celsius e ela não ferve? Não existe.
toda vez que você fizer essa situação, na verdade, desculpa, toda vez que você fazer essa situação, se você fizer, agora sim, se você fizer essa situação, você vai sempre ter esse resultado, que é o resultado de fervura, onde a água vai ferver. Em inglês, essa frase eu vou falar exatamente assim. Presta bem atenção. If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Então, se você esquentar a água a 100 graus Celsius, vai ferver. Aliás, ela ferve. Perdão pelo vai. Ela ferve. Presta bem atenção nisso aí. Vamos para a nossa próxima situação. Outra situação que é uma coisa que também não tem para onde fugir. Se você estuda, se você estudar, qual é o resultado dessa situação? Você passa? Sim, há controvérsias, porém, é muito difícil você realmente estudar para uma situação, uma prova, e você não passar, certo? Então, se você estuda ou se você estudar, você passa. E em inglês eu falo, if you study, you pass. Você passa, certo? Foca aqui nessa questão da minha vírgula aqui, que ela aparece tanto aqui como ela aparece também aqui, certo? Dividindo uma frase da outra frase, dividindo basicamente a condição do resultado. E a minha condição, ela sempre vem, não sempre, tá? Vamos ver duas outras palavras que nós podemos substituir por essa palavrinha aqui, mas a minha condição, ela basicamente vem acompanhada dessa palavrinha aqui, da minha palavrinha if, que em inglês tem a tradução em português tem a tradução de se, certo? Vamos lá. Outra situação onde é um fato, uma verdade. Se você está em sala, vírgula, preste atenção. If you are in class, pay attention. If you are in class, pay attention. Se você está em sala, preste atenção. Dadas essas frases, essas situações, vamos entender o que é a conditional sentence. A zero conditional, a condicional zero. Vamos entender o que é ela. Muito simples. Olha só. Czinho aqui. A conditional sentences são sentenças, frases que expressam uma condição, tudo bem? Ou seja, uma situação que depende de outro fator para existir. Então, precisamos ter uma condição, e essa condição, ou seja, essa condição, ela vai gerar uma outra situação que vai acontecer por conta dessa condição. Esta situação pode acontecer no presente, no passado ou futuro. Nas orações condicionais tipo zero, que é a zero conditional, o tempo verbal usado vai ser sempre somente o simple present. Somente ele. O que é muito fácil, porque a gente já estudou, vocês já estudaram, tanto no terceiro ano quanto em outros anos, então vocês já estão carecas de saber sobre o simple present. Vamos entender um pouco mais sobre as conditional sentences com C. Ela é usada para quê? Expressar ações decorrentes de leis naturais ou universais, como a questão lá da água que ferve a 100 graus Celsius, ela obviamente vai ferver. Não tem como fugir disso. Expressar situações gerais que são sempre verdade. Os resultados são regulares e funcionam como regras.
dar uma ordem ou uma instrução, como lá na minha última frase. Se você está em sala, preste atenção. If you are in class, pay attention. Como é que nós vamos fazer as frases com simple, as frases na zero conditional? Muito simples. Você precisa da sua palavra de ordem if, beleza? Que significa se, essa palavrinha que significa se, certo? O que mais que você precisa? Você precisa da sua frase logo seguida no simple present. No simple present. Então, você vai usar a sua conjunção condicional, que é a palavrinha if, certo? Que é igual a se. Eita, esse meu se tá muito feio, né? Vamos fazer outro. Que é igual a se. Ok? Agora sim. Se. E a sua frase logo seguida no simple present. E aí vai depender que frase você vai usar. Em simple present você pode usar o verbo to be no presente. Então, são 3 formas que o verbo to be vai tomar ali. São 3 formas, como aqui na minha terceira frase, ela é feita com o verbo to be no presente. Você vai precisar usar aquela questão dos verbos, se eles vão alterar ou não na terceira pessoa do singular, se eles estão na afirmativa, negativa, interrogativa, prestar atenção nas regras do simple present. Logo em seguida, você vai precisar de uma outra frase no simple present, que é a sua frase do resultado dessa condição que veio primeiro, beleza? Aí, tudo isso é igual a zero conditional. Vamos relembrar as frases que a gente viu lá no início da aula. If é minha conjunção se, conjunção condicional. Você, meu sujeito. Aí daqui já começa minha frase no simple present. Se você esquenta a água a 100 graus Celsius, primeira frase, que é a minha condição. Se você esquentar a água, se você esquenta a água, heat. Aí vem a minha outra frase no simple present. It boils. It boils. O que é isso? Ela ferve. E aí o meu sujeito aqui é o it, tá? Porque fala de coisas. Então, ela ferve. O que ferve? A água. Beleza? Próxima frase. Se você estuda ou se você estudar, if you study, you pass. Você passa. Então, a primeira frase aqui está nessa questão do meu if mais o simple present. Você estuda, você passa é o resultado, certo? E a próxima, se você está em sala de aula, com o verbo to be aqui no presente, a minha segunda frase, que é o resultado, preste atenção. Você presta atenção no resultado dessa condição. A condição de você estar em sala de aula, você tem que prestar atenção. Muito bem? Vamos lá. Eu disse que vocês vão usar a palavra if, mas também comentei que vocês vão ter outras duas palavras que vocês vão poder usar no lugar do if, que são elas. É possível formar condicional com a palavra when e a palavra unless, certo? When significa quando. E unless significa a menos que. A menos que. Você pode usar essas duas palavras ao invés de if, que significa se, porque são palavras que transmitem a ideia de condição. Aí nós temos agora frases com essas duas palavras. Vamos ver a primeira com a when. When I wake up, I call you, ok? Então, temos aqui a minha condição, quando eu acordar, o resultado, eu te ligo, certo? Temos a próxima frase agora com unless. Unless you really need me, please don't call me after 10 p.m. A menos que você realmente precise de mim,
Unless you really need me, please don't call me after 10 p.m. Por favor, please, não me ligue após as 22 horas. Beleza? Então, essas duas palavras também podem ser usadas. Já coloque aí em mente também que quando se vocês quiserem fazer frases sem o if, vocês podem usar essas duas quando elas combinam direitinho com a frase, ok? Vamos praticar? Let's practice. Sobre isso que a gente aprendeu, ainda tem mais informações. Mas antes disso, vamos praticar mais um pouquinho. Olha só. Vamos praticar um pouquinho, na verdade. Olha só. If you drink... Aí eu tenho aí uma imagem de uma pessoa que está no carro bebendo, e isso não é uma ideia muito boa, porque quando você dirige, você não deve beber, né? Você não bebe. Quando você bebe, você não deve dirigir. Eu também posso fazer o contrário, já vou explicar sobre isso. Então, if you drink, se você beber, então meu verbo aqui é o verbo drink, e ele está aqui no meu simple present, e ele está na sua forma base, sem o to. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o meu sujeito you, estou trabalhando com o meu sujeito you, você, certo? If you drink, e aí eu não estou trabalhando com a minha terceira pessoa do singular, por isso que eu não vou alterar esse verbo. Se você beber, aí qual seria a minha alternativa correta? Então, nós temos aí várias alternativas com negação, porque realmente, se você beber ou se você bebe, você não dirige. Seria assim a próxima frase, até porque você vai analisar essa imagem aqui e ainda por cima usar o seu conhecimento de mundo, que é uma coisa que todo mundo sabe, que se beber não dirige. Então, temos aí don't drive, tem umas alternativas aí bem bagunçadas, bem estranhas, que não fazem o menor sentido na questão das regras gramaticais lá do Simple Present, e a única que poderia ser correta é a letra E. If you drink, don't drive. Don't drive. Se você beber, não dirija. Don't drive. Beleza? Número 2. If people, se as pessoas, people é um plural irregular da palavra person, pessoa, people, pessoas, não tem S no final, tá? Ele é irregular. Então, if people, tanana, too much, they get fat. Então, temos o resultado aqui. Elas ou eles engordam. Get fat. Get fat é engordar. E aí temos a imagem aqui de uma pessoa comendo. Então, nós estamos falando do verbo comer. Temos as opções eats, to eat, eat, eating. Eu estou falando de plural. Se eu estou falando de plural no simple present, o meu verbo ele vai vir na sua forma natural, sem o to, até porque é uma afirmação. É uma afirmação. Aqui, na número 1, eu usei o don't porque era uma negação, eu precisava usar o meu verbo auxiliar, certo? Com a partícula negativa not, e depois o meu verbo principal. Então, aqui, a única alternativa que compete ser verdadeira é a alternativa de letra D. If people eat too much, they get fat. Se as pessoas comerem bastante, elas engordam. Então, condição e resultado. O resultado é engordar. Próxima, número 3. When she works early. Quando ela trabalha cedo. Aí, o que acontece? Olha o relógio aqui indicando 6 horas da matina, da madrugada, na verdade, né? Porque 6 da manhã, na verdade, para mim é madrugada. Então, when she works early, quando ela trabalha cedo, ela, o quê? Todas as alternativas aqui temos o she, começa com a palavra she. She. E aí? Vai agora de acordo com a regra do simple present. Aqui você só vai aplicar aquilo que você já estudou comigo. Então, she wakes up early. She wake up early. She woke. No passado, she to wake. Tudo doido aqui, então mais doido ainda. A única alternativa que pode ser correta
É a alternativa onde deixa o meu verbo to wake up, né, que é o verbo acordar, como com esse verbo aqui, com aquela regra, sem o meu to, obviamente, e com a regra geral, onde faz o quê? Acrescenta o S no final do verbo. Então, a alternativa correta é a alternativa de letra A. She wakes up early. Eu preciso colocar esse S no final do meu verbo, porque eu estou trabalhando com a terceira pessoa aqui. Na 4, I always wear a jacket. Eu sempre visto uma jaqueta. Presta atenção que na 3, eu nem comentei, mas na 3 a gente usou aquela palavrinha when, que também dá a ideia de condição, já não foi o if na número 3. Na 4, não sei se vocês perceberam, mas o que está acontecendo aqui? Na 4, eu estou trabalhando com o meu resultado primeiro, antes da minha condição. O meu resultado está vindo antes. I always wear a jacket when it was... Opa, ainda não estou... Calma lá. Ainda não vou falar as alternativas. Eu sempre visto uma jaqueta. Eu sempre visto uma jaqueta. E aí vai falar agora a condição. Todas as condições começam com a palavra when. When. E aí aqui você só tem uma alternativa para marcar. Na letra A jamais seria, porque aqui é verbo to be no passado. Não estamos falando de passado, estamos falando de presente. Na B nós temos o verbo modal will, que indica futuro. Também não pode ser. Na C temos o verbo modal would. Também não tem nada a ver aqui com presente. E sobra a D e a E. A D e a E, ela é muito parecida. O que difere a D e a E? Para a gente achar a resposta correta. A resposta correta é a que você trabalha com o pronome pessoal. Eu não posso fazer frases em inglês sem pronome pessoal. Em português, isso é até provável, isso pode acontecer. Aqui eu não posso fazer isso, portanto, a D é a resposta correta, pelo simples fato dela ter aqui o meu pronome pessoal it, que é usado para coisas, objetos e animais. Na letra E, perceba que é a mesma coisa, mas não tem um pronome pessoal antes do verbo to be. Então, quando eu falo when it is cold, quando está frio, eu não vou traduzir o it, eu vou traduzir apenas o verbo to be, quando está frio, porque o verbo to be é tanto ser quanto estar. Aqui nós estamos usando ele na terceira pessoa do singular, que é representado pelo is. Só que antes dele eu preciso colocar o meu it, que é o meu sujeito, que vem depois da minha palavra que dá a condição, que é a palavra when. Eu não vou marcar e porque eu não posso usar só o verbo to be, tá? Eu preciso desse sujeito aqui. When it is cold, apesar de eu traduzir quando está frio, sem traduzir o it. Muito bem? Vamos para a próxima. 5. He never buys lunch. Ele nunca compra lanche. Aqui também, de novo, primeiro o resultado e depois a condição. He never buys lunch. Ele nunca compra almoço. Eu falei lanche? Pera lá, lanche não é lanche, é almoço. Ele nunca compra almoço. É um falso cognato, inclusive. Olha o pratão de almoço bonito aqui. He never buys lunch. Ele nunca compra almoço. Meu verbo buy aqui, ele está com S no final. Aqui você pode perceber porque ele está conjugado de acordo com a terceira pessoa do singular no simple present. E aí a condição dessa situação vai ser o quê? Todas as condições estão começando com if. Eu não sei nem por que eu peguei a cor preta. Agora sim. Todas as minhas condições começam com if, vocês podem notar, certo? If. O que vai diferenciar aqui vai ser o seguinte, perceba que a minha condição ela é na negação. Bom, todas estão na negação, exceto a D. A D não está na negação. Só que a D não é, né? Porque é uma construção completamente errada. If he have no cash. Aliás, errada para esta situação aqui, onde eu vou usar o meu
onde eu vou usar o meu simple present, certo? Então, aqui eu vou usar qual alternativa? He never buys lunch if he doesn't. Eu preciso do doesn't. Doesn't. O meu auxiliar does, mas a partícula negativa not, para fazer a minha negação no simple present. E depois eu uso o meu verbo principal, que aqui vai ser o verbo ter. Então, a resposta correta é letra A. He never buys lunch. Ele nunca compra almoço. If he doesn't have cash. Se ele não tem dinheiro. If he doesn't have cash. Cash, money, dinheiro, tá? Número 6. Does ice melt? Does ice melt? Aí você percebe que é uma pergunta. Então, primeiro vem o resultado, né? E aí logo depois a pergunta, que vai ser a condição. O gelo derrete? Does ice melt? If. Todas as alternativas têm if. E você vai escolher uma delas, a correta. E aí lembra lá do nosso it's que eu estava falando para vocês. Preciso do sujeito sempre para começar a minha frase. Então a alternativa correta aqui vai ser a letra B. Por quê? Does ice melt if it is in the sun? Olha aqui. O gelo derrete se está no sol. O gelo derrete se ele está no sol. If it is in the sun. Se está no sol. Beleza? Muito bem. Aí eu vou voltar aqui para falar de uma coisa que eu acredito que não comentei, mas é interessante comentar. Toda vez que você... Vou até voltar um pouco lá no meu slide. Toda vez que você for fazer uma frase na Zero Conditional e também nas outras que nós vamos estudar em outras aulas, você perceba que quando a condição vem primeiro, eu vou sempre usar a minha vírgula para separar a condição do resultado. Isso para fins de escrita. Então, condição com a minha palavra if, que no caso, resultado. Condição, resultado. Condição, resultado. Quando eu faço o contrário, quando eu começo a minha frase com a condição primeiro, percebe aqui na número 4, por exemplo. A condição veio primeiro, não tem vírgula aqui, certo? E logo depois vem, aliás, a condição veio primeiro, a resultado veio primeiro, perdão, o resultado veio primeiro, não tem vírgula aqui, certo? Logo em seguida vem a minha condição, tá? Então, quando a condição vem primeiro, o resultado é separado de uma vírgula. Condição, vírgula, resultado. Quando o resultado vem primeiro, não há essa vírgula para separar o resultado da condição. Tanto aqui na número 4, como vocês podem perceber, como também na número 5, onde também não há vírgula aqui, como na número 6, onde também não há vírgula aqui para fazer essa divisão entre resultado e condição, beleza? E aí chegou o momento das confusing words, das palavras confusas, que hoje são essas duas palavras que elas são muito parecidas na escrita, correto? Elas são bem parecidas na escrita, na grafia, porém, na hora de você falar, há uma pequena diferença no final delas. Então, a palavra lose versus a palavra lose, certo? Lose, ele é um adjetivo. Como ele trabalha como adjetivo, ele vai caracterizar algo ou alguém, certo? E significa folgado, solto, frouxo, o oposto de apertado. Completamente o oposto de apertado, que em inglês eu chamo de tight. Tight. Muito bem? Então, olha só, a palavra loose
vai ter essa tradução e nós temos aqui algumas frases, duas. I have a loose tooth. O que é isso? Eu tenho um dente folgado, solto, frouxo, aquele dente que está querendo sair e está com dificuldade, alguém vai ter que ir lá arrancar. Então, I have a loose tooth. Ou então aqui, imagina que tem uns pés menores, bem pequenos aqui, né, para entrar nesse sapato. Imagina que você calça 37, aliás, imagina que você calça 34 e você está com sapatos 37. My shoes are loose, ou seja, meus sapatos estão folgados, frouxo, folgado, frouxo, enfim, beleza? Então a palavra loose significa isso, é um adjetivo, vai caracterizar. Já a palavra lose, ele é um verbo. Ele significa sofrer a perda de ou perder. Então preste atenção aqui, a pessoa feliz, e ela está dizendo assim, I win, you lose. E a pessoa que perdeu tá triste. Eu ganhei, você perdeu. E aqui temos uma outra frase que é What's the secret to lose weight? Qual o segredo para perder peso? To lose weight. What's the secret to lose weight? Então, muito fácil as nossas palavrinhas de hoje. Lose versus lose, beleza? Então, vamos lá praticar e temos essas práticas para hoje. Bem fáceis, bem simples. Então, vamos lá. Olha só. Número 1. If I don't put todas essas palavras, todas essas frases, inclusive, elas estão na questão lá aliás, todas não. A primeira e a segunda estão na questão da conditional sentence, tá? Da zero conditional. Aí temos lá. If I don't put my keys in my pocket, então aqui eu tenho uma condição. If I don't put my keys in my pocket, se eu não coloco a minha chave no meu bolso, tem que ter uma vírgula aqui, no meu bolso, I always, eu sempre o quê? Folgado ou o ato de perder? Aqui tá mais com a intenção de perder, né? Então, I always lose them. Eu sempre perco elas. I always lose them. Número 2. If you don't pay attention, se você não presta atenção to your teachers, se você não presta atenção nos seus professores, aí aqui tem uma coisa diferente. Porque a segunda frase, que é o resultado, não está no simple present, está, na verdade, no futuro, que já é um outro tipo de condicional, beleza? Tanto é que isso aqui é o nosso will modal, o verbo modal will conjugado com o meu pronome pessoal, you. Então, se você não presta atenção nos seus professores, you will, all class. Você irá o quê? Tem a ver com adjetivo? Caracterizar alguma coisa aqui como frouxo? Não, né? Tem a ver mais com o verbo. Então, você, o quê? Perderá. You will lose all class. Você perderá toda a aula. If you don't pay attention to your teachers, you will lose all class. Na 3. My belt's been... Aí temos a palavra since I lost 5 kilograms. Aí eu tenho aí, desde que eu perdi 5 quilos. Desde que eu perdi 5 quilos, aí eu tenho a palavra sinto aqui, que é o meu sujeito, o meu sinto. Ele está contraído aqui com a palavra, com uma contração aqui do meu auxiliar has been. Isso aqui é matéria para uma aula para a unidade 2, caso alguém não conheça isso ainda, tá? Não dá tempo de explicar sobre isso agora. Mas isso tem a ver com o presente perfeito, um dos tempos verbais mais difíceis da língua inglesa. Nós vamos estudar isso na unidade 2. My belt's been since I lost
5 kilograms. Agora sim, estou falando de cinto, eu vou caracterizar isso aí. Então, eu vou usar o meu adjetivo, que é a palavra loose. My belt's been loose since I lost 5 kilograms. Então, meu cinto, ele anda frouxo, né, solto, desde que eu perdi 5 quilos. Beleza? E é isso. Essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido bastante sobre o tema de hoje e vejo vocês na nossa aula 10.2. Bye!